E aí, meus amigos, estamos de volta aqui, né, para finalizar, né, aquele vídeo que a gente começou falando a respeito de Miguel. Se Miguel é um anjo ou Miguel é Jesus? Pelos estudos que a gente fez, a gente entendeu que Miguel é o próprio Jesus, não é? A gente viu dentro da Bíblia vários versículos apontando que Miguel é Jesus, né? Então a gente vai só finalizar aquele vídeo lá, né, que a gente começou, que tem uns pontos aqui bem interessantes que a gente vai dar uma olhadinha a respeito de príncipe, né? Porque a palavra Miguel tá junto aqui com a palavra príncipe. E a gente já vai finalizar, né, com aquela parte lá, ó. Ó, vamos ver, olha só. O versículo que eu iniciei falando a respeito de Miguel tá aqui no livro de Daniel, né, no capítulo 10, o versículo 13. Esse é o primeiro versículo da Bíblia que fala de Miguel. Então a gente vê aqui em Daniel. A gente vai dar uma olhadinha para a gente examinar aqui, né? Fazer igual Jesus falou, examinar as escrituras, né? Então a gente vai fazer isso. A gente vai pegar a palavra príncipe e vai pesquisar aqui, né, alguns pontos. E esses pontos vai mostrar que Miguel realmente é um príncipe e esse príncipe é o próprio Jesus, que a gente vai ver dentro da Bíblia. Mas vamos lá, ó. Aqui diz assim no versículo 13. Vamos dar um zoom aqui. Que diz assim, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória. Né? A gente viu aqui quem é essa pessoa que está falando aqui, né? É Gabriel falando aqui com Daniel, né? Então, ele está explicando aqui a situação aqui, né? Que ele estava guerreando contra o príncipe do reino da Pérsia. A gente viu dentro da Bíblia que Gabriel não estava lutando exatamente com pessoas, mas com seres espirituais, que são os demônios, né? Então a gente vai entender aqui, ó, que a relação entre Miguel e príncipe, a gente vai vir aqui no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, e a gente vai entender que essa palavra príncipe vai identificar que Miguel é o próprio Jesus. Por quê? Miguel está relacionado com a palavra príncipe, né? A gente vai aqui, ó. Isaías capítulo 9, versículo 6. Então estamos aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, o versículo é o 6. 6 se encontra aqui do outro lado, que diz assim, ó. Lembrando que lá em Daniel mostra Miguel, né, relacionado com a palavra príncipe, dizendo que Miguel é um príncipe. E olha só o que é que diz aqui, versículo 6 do livro de Isaías, né, o capítulo 9. Diz assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tá vendo aí, irmãos? Por que a palavra Miguel lá tem uma ligação interessante com a palavra príncipe? Então aqui, essa profecia está identificando, falando a respeito de Jesus, né? No início, quando ele nasceu ali, ó, porque o menino nos nasceu. Então, se referindo aqui ao nascimento de Jesus. Então, esse príncipe da paz, aqui fala claramente nessa profecia, dizendo a respeito, falando a respeito de Jesus, né? Do seu nascimento. Mas vamos lá, o que tem mais a ver, então, príncipe, que é o último versículo que a gente leu lá no último vídeo, né? Falando sobre Miguel. Aqui tem mais uma vez, mais uma referência em Atos 5, versículo 31, falando sobre príncipe. Vamos lá, então. Então, estamos aqui no livro de Atos, no capítulo 5, o versículo é o 31, que diz assim, ó. Vamos ler a partir do versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Esse príncipe salvador está identificando a quem? Ao próprio Jesus. Tá vendo, irmãos? A relação de Jesus e príncipe, e a palavra Miguel e príncipe, então está se tratando da mesma pessoa. Agora, o que tem de interessante aqui no livro de Josué, né, no capítulo 5, versículo 14, né, falando a respeito de príncipe também. Olha só que interessante essa parte aqui de Josué 5,14. Que o livro de Josué, no capítulo 5, o versículo é o 14, diz assim, ó. Respondeu-lhe ele, né? Aqui, ó. Primeiro vamos entender aqui, ó. Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou.
eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhes: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então perguntou Josué a este homem, né, que estava diante dele. Aí respondeu ele quem? Esse homem, né? Não, eu não sou, né? O que ele quer dizer? És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não, não sou um dos seus adversários. Aí ele fala o quê? Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Olha só a palavra príncipe aqui, né? Aí o que ele diz mais? Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhes: Que diz meu senhor ao seu servo? Olha só que interessante, irmãos, que Josué, ele se prostra diante desse homem. Porém, a questão de prostrar-se diante de uma pessoa não quer dizer que está em adoração. Prostrar era comum naquela época, pessoas se prostrarem diante, tipo, a um forasteiro, está vindo de fora, e a pessoa se prostrava diante do homem, não como adoração, mas uma forma de respeito, né? Uma forma de respeito e mostrando umas boas-vindas. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, Josué, se você pesquisar a palavra prostrar, ou prostrou-se na Bíblia do celular, vai aparecer vários versículos e várias situações de pessoas que se prostravam diante de outras. Porém, as pessoas somente se prostravam como reverência, né? Como respeito, a tradição, e isso aí. Agora, nesse caso aqui, Josué, ele se prostra, mas também ele faz o quê? Ele adora essa pessoa aqui, ó. Esse homem, que é esse príncipe aqui. Então, Josué se prostra e ele adora esse homem, esse príncipe. Então, quem é o único que deve ser adorado, irmãos? O único que deve ser adorado é Deus. Se você lembra de aqui, que está escrito aqui, ó, Isaías 42:8, lá fala que Deus ele não divide a sua glória, né? Então, não é um anjo, não é um anjo comum aqui, irmãos. Não é um anjo se fosse um anjo de Deus, ele não ia aceitar ser adorado. Sabe por quê? Olha só o que aqui diz aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. A situação de alguém que foi se prostrar diante de um anjo e o anjo não aceitou ser adorado. Então, esse anjo que não aceitou ser adorado é um anjo de Deus. Então, se esse aqui fosse um anjo, um anjo de Deus, ele não aceitaria Josué se prostrar para adorá-lo. Olha só o que é que diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, a respeito de se prostrar e adorar. Observe que a palavra tá se prostrou e adorou, certo? No caso aqui de Josué. Agora o que acontece aqui em Apocalipse 19, versículo 10? Você vai ver que é a mesma coisa, ó. Então estamos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Olha só o que diz aqui, ó. Vamos ver aqui um versículo antes, ó, o 9. Então me falou o anjo, escreve, aqui é João, né? João, que escreveu o livro de Apocalipse, então o anjo falou com João e disse assim, ó, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O que João, quando viu esse anjo falando essas coisas, olha o que João fez, ó. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Tá vendo que ele prostrou e ia adorar esse anjo. Aí o que ele fala? Ele quem? O anjo, né? O anjo, ele, porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que o anjo fala claramente aqui para João? Falando que ele não aceita ser adorado. Ele fala, não faça isso, adora somente a Deus. É isso que um anjo de Deus, quando ele é um anjo de Deus, ele não aceita ser adorado. Ele diz para a pessoa adorar a Deus, né? E no caso lá de Josué, o anjo não falou nada disso. E olha só que é interessante, que aquele homem, né, aquele príncipe que fala com Josué, ele fala uma coisa que já foi falado para Moisés. Foi falado para Moisés. A mesma frase foi falada para Josué, a mesma frase
foi falado para Moisés. Vamos voltar lá para dar uma olhadinha? Então estamos de volta aqui em Josué. Olha só o que diz aqui, ó. Aí respondeu o príncipe. O príncipe que é esse homem aqui, ó, que Josué viu, né? O que ele fala aqui, ó? Respondeu o príncipe do exército do Senhor. O que ele diz aqui, ó? Que é algo que já tem lá mais atrás, né? Foi falado para Moisés, a Josué. Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você lembra dessa frase aqui? Foi uma frase, né, que Deus falou na sarça ardente para Moisés. E aqui esse príncipe fala a mesma frase. Descalça a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. Então, meu amigo, esse príncipe aqui é o mesmo príncipe que está lá no livro de Daniel. Esse príncipe aqui é o mesmo príncipe que está no livro de Judas, que lá é identificado como Miguel. E Miguel também está lá no livro de Apocalipse, certo? E esse mesmo Miguel e esse mesmo príncipe aqui que a gente acaba de ver é o próprio Jesus. Não pode ser um anjo, porque esse príncipe aqui aceitou ser adorado por Josué. E a gente viu ali, né, no livro de Apocalipse, que quando João foi adorar o anjo não aceitou a ser adorado. E quando uma pessoa é um servo de Deus, ele também não aceita ser adorado. Lembra que está lá em Josué? Ele prostrou e adorou. E olha só que interessante também aqui no livro de Atos, capítulo 10, versículo 25. Alguém se prostra diante de um servo de Deus, e o servo de Deus fala o quê? Vamos dar uma olhadinha lá. Atos 10, 25. Estamos no livro de Atos, capítulo 10, versículo 25. Olha só o que acontece aqui, ó. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Olha só que interessante. Prostrando-se, a mesma coisa que aconteceu com Josué e João, né? Eles se prostraram. Porém, nessas três situações, o que acontece? Ele adora. E o que acontece? O que Pedro fala? Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Tá vendo aí, irmãos? Então o servo de Deus também reconhece que ele não deve ser adorado. Se um anjo lá no Apocalipse não aceitou ser adorado, se aqui um servo de Deus não aceitou ser adorado, por que então que lá, né, lá em Josué, aquele homem aceitou ser adorado? Ele aceitou ser adorado por quê? Porque ele é o próprio Deus, irmãos, é o próprio Jesus. E Jesus é o nosso Criador, certo? Então, a gente viu, né, em várias situações, as mesmas palavras, prostrar e adorar, e a gente viu que lá em Josué, aquele príncipe aceita ser adorado, e assim a gente entende que é o próprio Jesus. E olha só que interessante a ligação que faz dessas informações que a gente acabou de ler. O que faz a gente lembrar? Lembra na tentação de Jesus no deserto? Quem que queria ser adorado por Jesus? E Jesus afirmou o quê? Que, ó, o que acontece aqui nessa tentação aqui, ó? Levantou o diabo a um monte, levou ainda o diabo a um monte, levou quem? Em visão, né? Jesus, a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí o que Satanás disse? Ele disse, Satanás falando para Jesus, ó, tudo isto te darei se prostrado, lembra das três situações, prostrado, me adorares. Tá vendo aqui, irmãos? Satanás ele não é o Criador. Por que então que ele está querendo ser adorado? E logo pelo Filho de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Tá vendo aí o paralelo que tem entre essas palavras? Prostrado e adorado. O anjo de Deus não aceitou ser adorado. Um homem, um servo de Deus, não aceitou ser adorado. E aqui quem está querendo ser adorado? O próprio Satanás. Mas o que Jesus responde? Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Irmãos, é para adorar somente a Deus. Então, aquele homem, aquele príncipe lá de Josué, está descartada a possibilidade de ser um anjo comum. Porque se fosse um anjo de Deus,
um anjo de Deus não ia aceitar ser adorado, certo? Então, se ele aceitou é porque ele é o próprio Deus, o próprio Jesus. Então, já está, pelo menos para mim, já está bem claro, irmãos, essa questão de Miguel, né? De Miguel, Miguel, seu próprio Jesus, correto? O próximo vídeo, eu vou adiantar para vocês o que vai acontecer no próximo vídeo. Eu vou dizer aqui para vocês. Lembrando que Judas é um livro que tem duas partes bem polêmicas, né? Uma a gente já estudou, né, bem detalhadamente, que é essa parte aqui de Miguel, né? Que é um dos pontos bem polêmicos aqui. Agora, outra parte bem polêmica que tem aqui no livro de Judas é essa parte aqui desses anjos aqui, ó, né? Que fala assim, ó: e há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Por que esse texto aqui é polêmico? Porque muitas pessoas que dizem ser estudiosas, né? Muitas até estudam, mas interpretam esse texto aqui de forma distorcida. Porque eles afirmam que esses anjos aqui, eles tiveram relações com as mulheres, que está escrito lá no livro de Gênesis, né? Aí ele coloca aquela parte, quando os filhos de Deus, aí eles identificam como aqueles filhos de Deus com esses anjos aqui. Mas a gente no próximo vídeo vai descobrir que esses anjos aqui não são aqueles filhos de Deus. E não tem nada a ver anjos ter relações com mulheres. E a gente vai ver no próximo vídeo aí. Então aguarde aí, né? Aguarde o próximo vídeo. Se você não quer perder o próximo vídeo, não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho aí, tá? Para você não perder quando eu postar esse novo vídeo, para a gente estudar e examinar a Bíblia, né? Fazer igual Jesus falou, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então a gente vai examinar esse tema aqui, né? Que é polêmico entre muitos aí, né? A gente vai ver dentro da própria Bíblia que não se trata exatamente, que esses anjos não são aqueles filhos de Deus, tá no livro de Gênesis. A gente vai ver detalhadamente. Então é isso aí, Deus abençoe você e sua família. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para quando eu postar os vídeos, o YouTube te informar aí, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.